Boa tarde, povo de Deus. Quem já se sente abençoado aqui, levanta a sua mão e diz eu. Quem se sente com porção dobrada, levanta as duas mãos e diz aleluia. Louvado seja Deus. Eu posso dizer para vocês que essa convenção de pequenos grupos, com as mensagens, com os testemunhos, com os louvores, já encheu o meu coração. E eu quero dizer para você que você está sendo aqui enchido pela graça e pelo poder de Deus, mas não é para ficar em você. É para você sair daqui e se derramar em bênção sobre outra vida. Você crê nisso? Diga amém. Bom, eu quero abrir a Bíblia com você agora, estamos no momento final. Mas quando eu falo de abrir a Bíblia, eu me lembro de uma história. O pregador, ele estava pregando e toda vez que ele ia pregar, tinha um irmão que ficava no canto direito, na frente, e ele dormia. Bastava o pregador abrir a Bíblia, começar a falar e o irmão dormia. E aquilo incomodava o pregador. O pregador descobriu que aquele irmão que dormia tinha um netinho de 7, 8 anos de idade. Ele chegou para o netinho do irmão e disse assim, ó, vamos fazer um trato. Toda vez que eu pregar e você mantiver o seu avô acordado, eu te dou R$10. Tá combinado? O menino disse, tá bom, você vai me dar 10 cada vez. Vou dar R$10. Então, marcou-se o dia na escala de pregação e o pregador pregou de novo naquele dia. Irmãos, não deu 5 minutos, o irmão velhinho estava lá dormindo de novo. Ele disse, o menino ainda não encontrou a maneira de manter o avô acordado. Vou dar mais uma chance. Pregou a segunda vez e o irmão dormia. Terceira vez, o irmão dormia. Aí ele não aguentou mais, chegou para o menino e disse assim, ô menino, eu não falei com você que toda vez que eu pregasse e você mantivesse o seu avô acordado, eu ia te dar R$10? Falou. E por que você não mantém? Aí o menino olhou e disse assim, o senhor me prometeu 10 para manter o meu avô acordado, e ele me prometeu 20 para deixar ele dormir. Olha para o irmão que está do seu lado, vê se ele está dormindo aí agora. Está acordado? Diga para ele ficar acordado para ele não perder a bênção. Coloca o meu PowerPoint aqui, por favor. Eu quero orar com você enquanto o pessoal coloca aí o PowerPoint. Fecha os olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado por tuas bênçãos. Nós vamos agora entrar no último momento, Senhor, dessa convenção de pequenos grupos. E o Senhor certamente separou uma bênção especial para o fechamento dessa convenção. Então envia teu Espírito Santo e que o teu Espírito sinta-se à vontade para completar aquilo que ele começou hoje durante esse dia. Que a tua bênção recaia sobre nós em porção dobrada e que ao final dessa convenção, que ninguém saia, que ninguém se distraia, que ninguém perca nenhum momento do que o Senhor reservou e preparou, mas que nós saiamos daqui com a certeza de que o Senhor nos batizou com o seu Espírito Santo. Em nome de Jesus. João capítulo 10, verso 14. Abra sua Bíblia. Livro de João, no capítulo 10. E o verso é o verso 14. Você vai ser guardador do seu irmão agora, tá bom? Quando Caim matou Abel, a Bíblia diz que o Senhor chegou e disse, onde está o teu? Aí ele disse, por acaso eu sou o que mesmo? Guardador do meu irmão. E aí o Senhor disse, o sangue do teu irmão clama de mim desde o que mesmo? Desde a terra. Caim não entendeu que deveria guardar o seu irmão, por isso ele matou o irmão. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nos colocou nesse mundo para sermos guardadores uns dos outros, diga amém. Então você agora vai guardar o seu irmão. Como, pastor? Se ele quiser conversar, você vai guardá-lo e vai dizer assim, irmão, não converse. Deus tem uma bênção para você. Se ele quiser sair, somente se for uma situação de urgência,
Não sai, meu irmão. Deus tem uma bênção reservada no final dessa convenção para você. Guarde o seu. João capítulo 10, versículo 14. João capítulo 10, verso 14. Se ele quiser dormir, dê um beliscão e guarde seu irmão. João 10, verso 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu sou o que mesmo? E eu conheço o quê? E elas me conhecem a mim. Imagine que você está agora numa viagem e você está indo para um compromisso. E naquela estrada em que você está, aconteceu algo inusitado, algo que você não esperava e que vai atrasar a sua viagem. Mas você tem um compromisso muito importante. E no meio da estrada, você se depara com essa cena. Abre o áudio, por favor. Olha a cena, abre o áudio. Não, esse áudio não, o áudio do PowerPoint. Abre o áudio do PowerPoint aí, vamos lá. Veja que alguém está na estrada e na estrada se depara então com essa cena. É um mar de ovelhas. Eu preciso que o PowerPoint esteja aberto todo o tempo, o áudio. Vejam lá. Bom, parece que o pessoal da técnica não vai conseguir. Mas vejam só, aqui um mar de ovelhas. E nesse mar de ovelhas, vão me ajudando aí depois, viu? Nesse mar de ovelhas aí, ó, você quer chegar do outro lado, mas você não vai conseguir, porque tem um mar de ovelhas que está à sua frente, e esse mar de ovelhas está impedindo que você chegue do outro lado. É ovelha para um lado, é ovelha para o outro. As ovelhas estão meio que desgovernadas. Olha lá. Agora parece que o caminho vai abrir. Agora sim, ó, já estou vendo carro do outro lado. Agora vai dar para chegar lá. Pronto, agora sim, agora abriu. Vamos seguir. Irmãos, o vídeo original tinha 4 minutos. Aí eu achei que 4 minutos, vocês vendo ovelha aqui, iam dormir rapidamente. Aí eu encurtei para 1 minuto o vídeo original. Ovelha para todo lado. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei pensando algumas coisas. Primeiro, onde estão os pastores dessas ovelhas? Elas estavam desgovernadas. Elas estavam indo para um lado, para o outro, se colocando em risco, colocando outros em risco. As ovelhas estavam como ovelhas sem pastor, desgarradas. E ovelhas sem pastor, irmãos, é perigo. Como aquelas ovelhas estavam se colocando em perigo e colocando outras pessoas em perigo naquela estrada. Isso me fez lembrar também um grande problema que aconteceu lá no Velho Testamento. E na tela você vê, é o problema de quem? O maior problema logístico que já existiu em todos os tempos. Como assim? Quando a gente vê a história de Moisés libertando o povo de Israel do Egito, algumas coisas saltam aos nossos olhos. Primeiro, Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito, e não foi um povo pequeno. Os estudiosos dizem que eram mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. Gente que representaria praticamente a população de Recife inteira, saindo do Egito. Qual era o problema que Moisés tinha? Alguns problemas. Primeiro, já não era fácil conduzir 2,5 milhões de pessoas. Você tem ideia do que significa o número de 2,5 milhões de pessoas? Eu vou aqui trocar em miúdos para você. Representa 31 estádios do Maracanã, o que é mesmo, gente? Lotados. É gente com força. Gente com força. Agora, como se isso não bastasse, eles precisavam de comida, de alimento todos os dias. E a quantidade era essa: 1.070 toneladas de alimento por dia. Sabe o que isso representa? Representa 43 carretas de 25 toneladas todos os dias. Como encontrar tudo isso? Onde eles estavam mesmo, gente? Quando eles saíram do Egito, eles estavam aonde? Deserto. Está achando que é pouco? Olha aí, precisavam de água para beber, cozinhar, lavar roupa, tomar banho, etc. 300 milhões de litros de água por dia. Isso representa
23% da represa Billings, que abastece a cidade de São Paulo, uma das represas que abastece a cidade de São Paulo. E o acampamento, você aqui já acampou alguma vez? Quem já acampou aí? Levanta a mão aí, quem já acampou? Opa, quase todo mundo. Quem é desbravador? Gabriel perguntou, mas vou perguntar de novo. Quem é desbravador aí? Levanta a mão, olha aí. Dá para acampar em qualquer lugar, gente? Sim ou não? Tem que ter alguns critérios, padrões para acampar em alguns lugares. Agora, quando você vai para o seu clube, com o seu clube acampar, você tem que escolher o melhor lugar. Não dá para acampar em qualquer um. Agora, imagine acampar com 2,5 milhões de pessoas. Sabe qual era a área que eles precisavam? 300 quilômetros quadrados de espaço para o acampamento. Isso não é nada fácil. E sabe, queridos, isso é equivalente à cidade, à área da cidade de que mesmo? De Fortaleza. Vocês estão entendendo o tamanho do problema que Moisés se meteu? Dá para você ter uma dimensão agora? E ainda isso por quanto tempo, gente? 40 anos. Se Moisés tivesse feito esses cálculos, na hora que o Senhor o chamou, Moisés deu 5 desculpas. Se ele tivesse feito esses cálculos, ele teria dado quantas? Sabe, queridos, Moisés não sabia que ele teria que enfrentar tudo isso. Ele simplesmente foi baseado no chamado que Deus fez para ele. Quando Deus chama, Deus prepara, e ele confiou, e ele foi à frente. E sabe, queridos, a Bíblia diz que Moisés foi um dos maiores líderes de todos os tempos. Mas como liderar esse povo? Com sucesso até onde, gente? Olha para mim aqui agora. Quando Moisés tirou o povo do Egito, baseado na sua experiência, na sua força, Moisés só conseguiu levar o povo até o Monte Sinai. E quando ele chegou no Monte Sinai, a Bíblia diz que ele estancou, parou, porque a palavra de Deus diz que o povo se aglomerava. Moisés subia assim, numa pedra, num local um pouco mais alto, e o povo vinha até ele e traziam problemas para ele resolver. A Bíblia diz que Moisés ficava de manhã até o entardecer, ouvindo as queixas do povo. E o povo não saía do lugar. Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, você é um homem bom, com intenções puras e um coração puro, mas você está liderando de maneira errada. Deus mandou um sogro, o sogro de Moisés, Jetro, foi o primeiro consultor corporativo que já se registrou na palavra de Deus. E Jetro disse para Moisés: Moisés, não é esse o jeito de liderar. Você precisa organizar o povo em companhias menores, em grupos menores, grupos pequenos. Você precisa ter, Moisés, uma rede de líderes. Sem uma rede de líderes, você não sai do Sinai. Mas o plano de Deus era Sinai ou Canaã? Qual era o plano de Deus? E Moisés tinha que sair de lá. Deus usou Jetro para dizer para ele que ele precisava deixar de ser um líder centralizador. Olha o que eu vou dizer para você agora. Essas palavras são de um estudioso chamado Martinho Lutero Semblano, e ele diz o seguinte: um líder sozinho pode impressionar o mundo, mas não pode o que mesmo, gente? Não pode o quê? Fala aí o pessoal lá de trás, não pode o quê? Pastorear ovelhas. Um líder sozinho pode ser impressionante, pode ser admirável, mas não pastoreia vidas. Por uma razão simples: não dá para pastorear muitos. Olha esta foto que eu vou mostrar para você aqui agora. Essa ovelha se perdeu e reapareceu lá na Europa depois de 7 anos. Olha como ficou essa ovelha. Quando ela foi encontrada, e depois que ela foi encontrada, foram tirar então toda essa lã acumulada por quantos anos? Ela tinha lã de 5 ovelhas em uma ovelha só. Lã de 5 ovelhas em uma ovelha só. E quando foram tirar a lã dessa ovelha,
tinha bicho dentro daquela lã, tinha muitos espinhos. Aquela ovelha sofria, porque aquela ovelha não tinha cuidados. Ela se perdeu por quanto tempo? 7 anos. E ovelha que não tem cuidado, irmãos, fica cheia de excessos. E esse é o problema dessa ovelha aí. Uma ovelha cheia de excessos. Essa ovelha, queridos, ela acabou sendo apelidada de espinhos, porque foi o que mais encontraram dentro da lã dessa ovelha. Ovelha que não tem cuidado, irmãos, está cheia de espinhos, e espinhos furam, espinhos doem, espinhos machucam. Mas essa é a situação de muitas de nossas ovelhas hoje, dentro da igreja adventista do sétimo dia. Gente que está assim, cheia de excesso, cheia de espinhos, cheia de machucados, de dores, porque não estão sendo cuidados, pastoreados. Olha o que eu vou mostrar para você aqui agora. Pastoreio só é eficaz quando feito em que mesmo? Com poucos em quê? Mas fala com força, fala com força. Pastoreio só é eficaz quando feito o que mesmo? E em que mais? Agora veja, olhe para a situação da igreja adventista do sétimo dia hoje. O desafio do pastoreio na atualidade. Hoje, na divisão sul-americana, na América do Sul, um pastor adventista cuida, em média, de 8,2 igrejas. E de quantos membros? Os bons em matemática. Quem é bom de matemática aí? Levanta a mão. Quem gosta de matemática aí? Levanta a mão. Quem gosta, não é bom, mas gosta. Quem gosta, pelo menos. Pronto. Divida aí 742 por 365. Dá quanto? 2 é alguma coisa, né? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Digamos que você tem aqui um super pastor. Quem ama o seu pastor, levanta a sua mão aí. Quem ama o pastor do seu distrito, diga amém. Amém. Eu não vou pedir para ninguém dizer misericórdia, só amém. Agora olha para mim aqui, gente. O seu pastor é um bom pastor, porque os pastores da PEC são top, diga amém. Agora olha lá, um bom pastor tem que visitar quantas pessoas por dia? Vamos arredondar para 2? Tem que visitar quantas por dia? 2. Pergunto, quando o pastor visita 2 por dia, significa que ele não tem férias, não tem dia de folga, que ele vai ter que cancelar um monte de eventos, programas, comissões, casamento, porque ele tem que visitar quantas por dia? 2 pessoas por dia. Pergunto, auditório inteligente, de gente que está prestando atenção, quando ele chegar na última, como é que está a primeira? Você entendeu? Olhe para mim, escute o que eu vou dizer para você agora. Não dá para pastorear sozinho. Por mais bem intencionado que seja o seu pastor, ele não consegue pastorear sozinho. E tem gente que gosta de dizer assim: pastor, nós gostaríamos de ter um pastor exclusivo apenas para a nossa igreja. Quem gostaria? Levanta a mão aí. Vou dizer para vocês, todo mundo condenado aí pelo espírito de profecia. Não é o plano de Deus que uma igreja seja dirigida por um único pastor. Sabe por quê? Olha o que os estudos mostram. Os estudos mostram que uma igreja que só tem um pastor se torna dependente. Dependente do pastor. E Deus não nos chamou para sermos dependentes de um homem. Deus nos chamou para sermos dependentes somente do Espírito Santo. Igrejas que entenderam que precisam andar com as suas próprias pernas são igrejas mais saudáveis e crescem mais para a glória de Deus. Então, quando você vê tudo isso, você começa a pensar comigo aqui agora: que desafio! Mas olha a visão de Jesus. A visão de Jesus é uma visão de pastoreio. Jesus disse: eu sou o bom, que é mesmo. E um dia, quando ele terminou de dar a santa ceia, a ceia do Senhor, a Bíblia diz que ele olhou para Pedro
um dos seus 12, e ele disse assim: Pedro, ei Pedro, olha para mim, quando você se converter, você não está convertido ainda não, viu Pedro? Você está pensando, mas não está não. Quando você se converter, apacenta o que mesmo? Os teus irmãos, disse Jesus. Jesus fez um chamado para Pedro: você não está convertido, mas na hora que você se converter, você deve o que mesmo? Apacentar, pastorear. Aí a Bíblia diz que Jesus morreu, Jesus ressuscitou e apareceu ali numa praia e bateu um papo com Pedro. Teve até um peixe na história, mel, aquela coisa toda. E Jesus, num papo com Pedro, aquele papo reto, direto, ele olhou nos olhos de Pedro e disse assim 3 vezes: Pedro, tu me? Então, o que ele disse? Então, apacenta as minhas. Por que você está dizendo isso, pastor? Razão simples. Jesus disse para Pedro que ele precisava entender que o chamado de Deus para ele era para pastorear vidas. Antes da conversão e depois de convertido, o chamado de Deus para Pedro não mudou. Ei Pedro, você foi chamado para o que mesmo? Para o quê? Fale com força, para o quê? Com o que, igreja? Pastorear. Esse foi o chamado de Deus, porque para Cristo, pastoreio é uma prioridade. Aí vamos para o apóstolo Paulo. E Paulo também, queridos, foi um apóstolo de Jesus. Paulo também se converteu. E Paulo entendeu o chamado de Deus para a vida dele. E sabe o que era a prioridade para Paulo? Olha o que Paulo disse para os irmãos em Corinto. Ele disse: para que não haja divisão aonde? Mas antes tenham os membros igual o que, igreja? Uns dos... Tenham cuidado. Pastoreio é cuidar de vidas. Por que você está dizendo tudo isso, pastor Everton? Porque a função do líder de pequenos grupos é uma função essencialmente o que mesmo? Pastoral. Olha para mim aqui. Se você esquecer de tudo que eu vou dizer, não esqueça disso agora. Seu pequeno grupo não é a reunião semanal. Vou repetir. O seu PG não é a reunião semanal. Ele tem uma reunião semanal, mas ele não pode ser a reunião semanal. Por que você está dizendo isso? Simples. Se o teu PG se resume àquela reunião semanal a cada 8 dias, na sexta-feira, significa dizer que o teu PG não passa de um programa e ponto final. É só mais um programa. É só mais um dia acrescentado na grade de programa semanal da igreja. E não passa disso. PG, que é PG de verdade, comunidade que é viva, pastoreia pessoas e vai além da reunião semanal. Você é um pastor ou uma pastora de vidas? Alguém vai olhar para mim e vai dizer assim: ei pastor, agora eu não estou entendendo nada. Pastorear, pastoreio, não é uma função do pastor da minha igreja? Ele não é assalariado para isso? Como é que agora o senhor diz para mim que eu também tenho que pastorear? Como é que é isso? Bom, deixa eu explicar para você aqui agora. Existe uma diferença entre duas coisas. A primeira é função pastoral e a segunda é ofício de que mesmo? Qual é a diferença? O ofício do pastor é para algumas pessoas que foram chamadas exclusivamente para isso. São os pastores que você tem na sua igreja, oficiais da igreja, que foram chamados, estudaram, fizeram 4 anos de teologia e entenderam que o seu chamado é um chamado de dedicação exclusiva. Deus não chama todos para isso. Deus chama alguns para esse tipo de dedicação, que é mesmo? Exclusiva. Agora olha para mim. Função pastoral é diferente. Função pastoral tem a ver com o dom.
E o dom do pastoreio, Deus distribuiu para muitos, a fim de que o corpo de Cristo seja edificado. Como entender isso? Simples. Deus escolheu quem? Deus escolheu quem? Deus escolheu quem? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus escolheu você. Diga isso para ela. Deus escolheu quem? Você. E Deus escolheu você para quê? Para você pastorear pessoas. E o que é isso, pastor? Pastorear pessoas. O dom de pastorear, irmãos, é uma habilidade que o céu concede a algumas pessoas, para essas pessoas assumirem a responsabilidade pessoal pelo bem-estar espiritual de um grupo de crentes. Então, quando eu me coloco à disposição do céu para cuidar do bem-estar de um grupo de pessoas, Deus está me dando o dom do pastoreio. Eu estou cuidando de gente. É por isso que pequeno grupo não é um programa mais, é um ministério dado por Deus, onde tem gente cuidando de gente para salvar gente. Você entendeu isso? É um ministério dado por Deus, onde tem gente cuidando de gente para salvar o que mesmo? Para salvar gente. Pastor, como é que é esse dom do pastoreio? É mais do que conduzir uma reunião semanal. Como é que é? Entenda que você, como líder, quantos são aqui líderes de pequenos grupos? Levanta a mão aí. Quem é líder de pequeno grupo? A grande maioria. Quem não é líder, mas é o coordenador de pequenos grupos lá da sua igreja? Os coordenadores de PGs das suas igrejas. Levanta a mão aí, os coordenadores. Você, coordenador, você, líder. Quantos aqui são anciãos e anciãs? Levanta a mão aí, anciãos e anciãs. Olha, uma grande parte aqui também. Deus escolheu você, líder de PG, você, coordenador, você, ancião, para pastorear gente. E isso tem a ver com o cuidado de pessoas. Envolve dois aspectos. Que dois aspectos são esses? Quem se lembra que Neemias recebeu um chamado para reconstruir o quê? Reconstruir o quê? Os muros de quê? Aí o diabo estava trabalhando para destruir o negócio. Aí Neemias teve uma ideia do céu. Deus deu. Ei, toma aqui numa mão a pá, colher de pedreiro. E na outra toma uma espada. Com uma mão você faz a obra, com a outra você defende a mesma obra. Sabe o que estava acontecendo? Neemias estava trabalhando uma via de mão dupla. E pastoreio é isso, é via de mão dupla. São dois aspectos que envolvem o pastoreio. O primeiro aspecto é o que mesmo, gente? Cuidar. E o segundo aspecto é o que mesmo? Olha para cá, duas mãos. Levanta as suas duas mãos aí agora. Levanta as suas duas mãos para cima. Diga assim: com uma mão eu conduzo, com a outra mão eu cuido. Com uma mão, com a outra mão. Isso é pastoreio. Com uma mão você cuida, com a outra mão você conduz. Então, como se faz isso na prática, pastor? O que é cuidar? Cuidar, amigos, é aquilo que envolve as ações de curto prazo. Como é isso? É aquilo que envolve o emergencial. Alguém adoeceu, precisa ser o que mesmo? Visitado. Às vezes precisa comprar um remédio a uma pessoa que não tem condições. Alguém perdeu um esposo, um ente querido, precisa de reabilitação. Alguém está sofrendo algum tipo de dificuldade que está acontecendo na família. Então eu cuido, eu vou lá, eu promovo o bem-estar dessa pessoa. Isso é cuidar, é ação de curto prazo. Agora, o que é conduzir? É ação de longo, que mesmo? Longo prazo. Tem a ver com o quê? Ajudar essas pessoas do seu PG, olha para mim aqui, ó. Ajudar as pessoas do seu PG a crescer em 3 áreas da vida. Qual é a primeira área? Qual é a segunda área? Qual é a terceira área? O pessoal do fundão, qual é a terceira? Missão. Quando você ajuda alguém a crescer em comunhão, relacionamento e missão, você está conduzindo essa pessoa para ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Com uma mão eu faço o quê? Com uma mão eu faço o quê? E com a outra mão eu faço o quê? Cuidar e o que mesmo? Qual é a primeira? Qual é a segunda?
É isso que eu e você precisamos fazer. Isso é pastoreio. Pastor, eu quero pastorear melhor. Como é que eu faço? 7 maneiras rápidas de você pastorear com eficiência. Quer anotar? Anote. 7 maneiras. Primeira maneira de você pastorear com eficiência. Primeira maneira, visite os membros do seu pequeno grupo, do seu rebanho, pelo menos uma vez a cada o que mesmo? 3 meses. Eu não vou perguntar. Mas quando foi a última vez que você visitou os membros do seu pequeno grupo? Todos eles. Quando foi a última? Ô líder, olha para mim aqui agora. Coordenadores e líderes. Você não foi chamado para ficar fazendo programa na sexta-feira à noite. Você foi chamado para pastorear vidas. O programa é um detalhe, mas nós transformamos o detalhe em uma essência. Olha para mim aqui, ó. Vou dizer algo que vai mexer com alguns agora, mas eu vou dizer bem baixinho. Alguns transformaram o pequeno grupo em um pequeno culto. Está errado. Eu já fui em PGs que a turma faz assim, ó, uma fileira de cadeiras, uma atrás da outra, como se fosse na igreja. E aí agora vamos ter uma variação musical, do tempo ainda da variação musical. Agora fulano vai cantar. E agora a pessoa que vai conduzir a lição, que deveria ser uma discussão, transforma num sermão. Então transformou o pequeno grupo em um pequeno que mesmo? Culto. Olha para mim, você não foi chamado para ficar fazendo um programa semanal. Você foi chamado por Deus para pastorear vidas. Quer pastorear com eficiência? Primeira coisa, visite os membros do seu PG, todos eles, pelo menos uma vez a cada quanto tempo, irmãos? Eu tenho uma tarefa para você daqui a pouco. Segundo, organize duplas de quê mesmo? De apoio espiritual no seu PG. Divida o PG em duplas de apoio espiritual, onde um vai orar pelo outro durante a semana, vai mandar uma mensagem dizendo assim, ó, estou orando por você, conte comigo, vamos nos encontrar para uma caminhada juntos, para a gente orar pessoalmente. Isso é, queridos, desenvolver pastoreio. Terceira dica, atenda com urgência os faltosos e os feridos, o que mesmo? Faltou hoje no meu PG, aí eu não atendo, eu não vou logo. Faltou, tem problema, irmãos. Uma vez, tudo bem, pode ser alguma coisa que aconteceu. Faltou 2, já é preocupante. 3, tem problema certo, tem alguma coisa. Quando eu vou lá e visito, eu vejo feridas espirituais. Quarto, integre o seu PG com a unidade de ação de quê mesmo? Fala com força, com a unidade de ação de quê? Para ampliar os laços. Que laços? De comunhão e de quê mesmo? Missão. A gente tem mais tempo juntos no PG e na escola sabatina, aumenta a nossa comunhão, aumenta o nosso relacionamento e a gente se direciona melhor para a missão. Quinto, alimente bem as ovelhas com pão espiritual de quê mesmo? Ei, olha para mim aqui agora. Psst, para tudo. Para, olha para cá. Você se prepara para conduzir a discussão da lição no seu PG? Ou o negócio é feito de última hora? Chega na última hora, eita, hoje tem PG, deixa eu ver o que é que eu vou falar, nem sei. Apresenta qualquer coisa. Sabe por que o PG está fraco? Sabe por que o PG não tem gente vindo? Sabe por que não atrai ninguém? Porque não tem preparação do líder. Olha o que eu estou dizendo para você aqui. Eu fui um dia desses num grupo de hereges. Um pequeno grupo de hereges. Gente que está estudando sobre o perfeccionismo absoluto. Estava cheio, ó. Mas tinha um líder bem preparado, que estudou,
para apresentar uma heresia. E estava atraindo gente. Aí você tem a verdade, deveria aproveitar isso da melhor forma possível. E aí o que é que faz? Na última hora, de qualquer jeito, e quer que o pequeno grupo cresça. Isso não é pastoreio. Porque quem pastoreia dá alimento de qualidade para as suas ovelhas. Você concorda com isso, sim ou não? Então, se tu está dando qualquer tipo de alimento, tu está pastoreando, sim ou não? Não. Tem que se preparar para dar alimento de qualidade para as ovelhas. Sexta coisa, ajude os membros do seu PG a descobrir o seu dom espiritual para servir e o que mesmo? Tem gente que está lá, não sabe qual é o dom e nunca vai descobrir na igreja, na asa grande, no templo. Lembra? Uma igreja de duas asas. No templo e aonde? No templo a gente se reúne para adorar. Nas casas a gente se reúne para se relacionar. A gente reúne para se relacionar. Então veja, tem gente que não vai descobrir o dom na igreja, mas vai descobrir o dom aonde? Você está preocupado com isso? Em ter todo mundo tendo uma parte ativa, sabendo qual é o seu dom? Ou está lá somente para compor e fazer cara de paisagem? Não dá. Sétimo e último, prepare um novo líder para ampliar o que mesmo? O pastoreio de quê? Prepare um novo líder. Quem pastoreia sabe que precisa preparar e desenvolver gente para que o pastoreio continue se perpetuando para a glória de Deus. Você tem preparado alguém? Só por curiosidade, quem aqui já multiplicou o seu pequeno grupo pelo menos uma vez? Levanta a mão. Quem já multiplicou o seu PG pelo menos uma vez? Seu PG já deu origem a um novo PG pelo menos uma vez? Levanta a mão aí. Quem? Olha, gente, um auditório como esse, 20%. Aí se o PG não multiplica, ele incha e fica como aquela ovelha, cheio de problemas, porque já não dá mais para pastorear, ou ele simplesmente estagna, desanima e morre. É preciso preparar alguém, porque quem pastoreia multiplica a sua influência. Eu quero concluir mostrando um vídeo para você, da importância do pastoreio. Eu queria que você visse esse vídeo aqui agora. O verso que eu li com você no começo, falava que Jesus diz, eu sou o bom o que mesmo? Conheço as minhas, e elas o que mesmo? A ovelha conhece a voz de quê? Olha esse experimento, é uma experiência real. Abre o áudio aí para mim. Uma experiência real. Um grupo de turistas foi visitar uma fazenda. E nessa fazenda tinha um rebanho de ovelhas. Olha o que aconteceu. Presta atenção aí, o primeiro turista chamando as ovelhas. Olha o segundo teste. Vai chamar as ovelhas. Olha a reação das ovelhas. Do mesmo jeito. Terceiro teste. Terceiro turista. Agora olha o pastor. Olha a resposta. Olha a reação das ovelhas. Ele vai entrar no cercado agora. Olha
olha o que vai acontecer. O que é que está acontecendo, gente? As ovelhas conhecem a minha e as ovelhas seguem o quê? O pastor. Pergunta. Lá no seu PG, as ovelhas conhecem a sua voz como líder? Meu coordenador, os líderes de PGs da sua ovelha, da sua igreja, conhecem a sua voz? Ou são como ovelhas que não têm pastor? Você está pastoreando alguém? Deus nos chamou para seguirmos o exemplo do supremo pastor que é Cristo Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? 1 Pedro 5, verso 4. Você se lembra que Jesus disse para Pedro 2 vezes: ei Pedro, você precisa pastorear. Primeiro ele diz: quando você se converter, pastoreie as minhas. Aí ele se converteu e Jesus disse para ele de novo: pastoreie as minhas. Pedro aprendeu. Porque quando ele escreveu essa carta, primeira carta de Pedro, ele escreveu aos anciãos de Éfeso, e ele falou sobre pastoreio, mas agora falou como quem tem autoridade, porque ele havia aprendido que deveria ser um pastor, ele entendeu o chamado para pastorear vidas, e aí ele disse: e quando o Supremo, o que mesmo? Quem é o Supremo Pastor? Diga com força, com a boca cheia, quem é o Supremo Pastor? Jesus Cristo. E quando o Supremo Pastor Jesus Cristo se manifestar, quando é que ele se manifesta? Quando ele vai se manifestar, gente? Quando ele vai se manifestar, igreja? Quando ele voltar, o Supremo Pastor, vocês receberão o que mesmo? Que nunca perde o seu. Olha para mim, essa coroa, ela está disponível para aqueles que entenderam que foram chamados das trevas para a luz, para pastorear a vida de alguém.